Os conflitos no campo decisório 2. O sentimento de dúvida e o ato de escolher uma profissão. Aprender a escolher em um mundo em transição. Roteiro: Professor Vanderlei Chiep Felipe. Adaptação: Esdras Silva. Esta é mais uma produção do Instituto Outra Via. Apresentação organizada a partir dos textos de Rosane Sotges-Levenfuss, O Sentimento de Dúvida. Rosane Sotges-Levenfuss, O Ato de Escolher. O sentimento de dúvida. Sentir dúvida é uma condição adquirida, um sinal de maturidade. Nas fases iniciais do desenvolvimento da criança, a capacidade de percepção da imagem unificada do próprio eu e do outro é frágil. Pouco a pouco, vai se construindo a possibilidade de síntese dos objetos parciais. Na adolescência, ainda vemos sinais dessa divisão em posturas rígidas em que os opostos se tornam absolutos e irreconciliáveis. Exemplos disso são as polaridades que se estabelecem nas relações sociais, masculino e feminino, interno e externo, dominante e submisso, eu e você, bom e ruim. Outro exemplo se verifica na tendência do adolescente idealizar ou condenar, sem meio termo possível. A possibilidade de um posicionamento flexível e modulado é um avanço, que aponta para o amadurecimento do jovem. A tarefa da desidealização torna-se central na adolescência, abrindo lugar para a dúvida. Poder duvidar significa abrir mão da rigidez de posições, ir em busca de informações, fazer o exercício do questionamento, da avaliação, da ponderação para, enfim, poder tomar decisões não impulsivas, mas refletidas e fundamentadas. Trata-se, portanto, de um avanço, uma vez que ocorre uma mudança na forma de conhecer o mundo, eleger metas, estabelecer prioridades e planejar como alcançá-las. A dúvida e a orientação profissional. Na orientação profissional, abre-se o espaço para o exercício da dúvida. É, portanto, uma vivência saudável, embora conflitiva. Movido pela dúvida, o jovem procura ajuda. Caso contrário, em um universo repleto de certezas, esse tipo de ajuda nem será objeto de demanda. A procura pela UP com base na dúvida representa, então, um sinal de um processo de amadurecimento em curso. Diversos adolescentes, premidos pela necessidade de saber o que querem ser, fazem escolhas para reafirmarem suas certezas e se livrarem da angústia de não saberem o que querem para sua vida futura. A adesão aos projetos dos pais, familiares, amigos ou ainda a adoção de critérios externos, valorização social, visibilidade na mídia, remuneração dos profissionais bem-sucedidos, supostamente poderiam resolver essa angústia. Na orientação profissional, é preciso que haja um espaço aberto à dúvida, ainda que os conflitos e as angústias se façam presentes. Quando se trata da primeira escolha profissional, diversas reações defensivas podem se fazer presentes. O apego a uma determinada área profissional, a possibilidade de escolher profissões de diversos campos de conhecimento, a negação de qualquer preferência ou atração profissional, o recurso à fantasia e à idealização. É preciso reafirmar a UP como um espaço aberto à pesquisa, à busca de conhecimento, de si mesmo e do mundo do trabalho, à reflexão sobre as próprias dificuldades relacionadas à escolha, ao exame das pressões familiares e de outros grupos de relacionamento, ao enfrentamento das ansiedades advindas dos temores de fazer escolhas erradas e ser mal-sucedido. Fazer escolhas é um longo processo de aprendizagem que implica em conhecer a própria história, especialmente os conflitos e dificuldades, ter consciência do que as pessoas significativas esperam do indivíduo, ser capaz de se afirmar como indivíduo autônomo e assumir os riscos das escolhas, descobrir as próprias possibilidades e limites, ser capaz de desidealizar as várias opções profissionais existentes, ser capaz de avaliar os prós e contras de cada possibilidade de escolha, ser capaz de assumir perante as pessoas as razões de suas escolhas. Escolha profissional imatura. Na escolha profissional imatura, várias reações podem se apresentar: negação dos conflitos e das dúvidas, apegando-se a certezas que não existem. Apego a mecanismos defensivos como a negação, a idealização, a racionalização, a responsabilização de um outro. Recusa a se implicar o processo e dedicar-se ao conhecimento das próprias possibilidades e limites. Adoção dos projetos dos pais ou familiares para se livrar das ansiedades e das próprias pressões. Resposta às pressões familiares e de outros grupos de relacionamento com soluções antagônicas. Escolha a partir de critérios limitados ou exclusivamente objetivos. Escolha para preencher lacunas ou resolver questões pessoais, por exemplo, questões ligadas a poder ou reconhecimento social.
Alienação em relação às ansiedades advindas dos temores de fazer escolhas erradas e ser mal-sucedido. Escolha profissional madura. Uma escolha profissional madura depende de alguns fatores: enfrentamento e elaboração de conflitos sem negá-los, com disposição de examinar os mecanismos de defesa que vêm sendo utilizados, capacidade de perceber, analisar e criticar a realidade, sem se deixar envolver pura e simplesmente pela propaganda, que modifica a realidade de acordo com os interesses da sociedade de consumo. Conhecimento das próprias possibilidades e limites, confrontando essas características com as exigências de cada profissão pretendida. Enfrentamento das pressões e cobranças dos familiares e outros grupos de relacionamento, posicionando-se de maneira autônoma e assertiva. Desenvolvimento da capacidade de escolha de maneira refletida e fundamentada com critérios definidos. Capacidade de se conhecer e identificar as melhores oportunidades no mundo do trabalho, de acordo com as características pessoais. Capacidade de construir um projeto profissional e se ver inserido nele no futuro, desempenhando seu papel. Tipos de escolhas no período evolutivo. De acordo com Ginsberg e colaboradores, o processo de escolha evolui ao longo da vida, passando por 3 períodos distintos. Escolhas fantasiosas. São projeções no futuro feitas pelas crianças, que fantasiam a realização de papéis adultos para a realização de seus desejos. Idade, 6 a 11 anos. Escolhas tateantes. São escolhas que já levam em conta os gostos, as preferências e habilidades do adolescente, bem como uma primeira avaliação da realidade, embora as mudanças ocorram com frequência. Idade, 11 a 16 anos. Escolhas realistas. São escolhas feitas a partir do autoconhecimento e análises do mundo do trabalho, buscando avaliar as melhores oportunidades e possibilidades de sucesso na vida pessoal e profissional. Idade, a partir de 17 anos.